Alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de compota se tornou um desafio? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço que antes não exigia? Aquele pequeno impulso extra, aquele suspiro de cansaço. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que a nossa força nos está a abandonar, pouco a pouco, e aceitamo-la como uma parte inevitável do envelhecimento. Pensamos que é normal. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa fraqueza que sente nos braços ao pegar nos netos, ou nas pernas ao subir um lanço de escadas, não for uma sentença, mas sim um sinal? Um sinal de que os seus músculos estão a pedir ajuda. Muitas vezes procuramos soluções rápidas, talvez um lanche de queijo processado à meio da tarde, a pensar que estamos a fazer algo de bom. Mas a verdade é que estamos, sem saber, a ignorar o que o nosso corpo realmente precisa. Existe um segredo, não numa pílula mágica, mas nos alimentos que temos na nossa despensa. Neste vídeo, vamos descobrir juntos que alimentos simples e deliciosos podem ser os verdadeiros guardiões da sua força e independência. Vamos desvendar como proteger os seus músculos para que continue a viver a vida com a energia e a vitalidade que merece. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua cozinha, mas que nunca pensou que pudesse ser tão poderoso para a sua força. Vamos começar com algo que muitos de nós em Portugal conhecemos e adoramos, especialmente no verão com uma bebida fresca: os tremoços. Sim, leu bem, aquele pequeno petisco amarelo que tantas vezes comemos distraidamente numa esplanada é um verdadeiro tesouro para os nossos músculos. Muitas vezes pensamos que para ganhar músculo precisamos de comer grandes bifes ou de beber batidos de proteína complicados, como vemos os jovens a fazer. Mas a natureza oferece-nos soluções muito mais simples e, francamente, mais saborosas. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a ficar gastos, a rachar e a cair. Isto é um processo natural chamado sarcopenia, um nome complicado para algo simples, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Se não fizermos nada, a parede fica cada vez mais fraca, e é por isso que sentimos mais dificuldade em fazer as tarefas do dia a dia. O que os nossos músculos precisam é de novos tijolos para reparar essa parede e mantê-la forte. Esses tijolos são a proteína. E os tremoços estão absolutamente carregados de proteína de alta qualidade. Uma pequena taça de tremoços pode ter tanta ou mais proteína do que um ovo. É uma proteína vegetal, fácil de digerir e que o corpo utiliza de forma muito eficiente para ir diretamente reparar e fortalecer as fibras musculares. Mas não é só a quantidade de proteína que importa, é também a sua qualidade. A proteína é feita de pequenas peças chamadas aminoácidos e os tremoços contêm todos os aminoácidos essenciais, os que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. É como ter um conjunto completo de ferramentas para o construtor que está a arranjar a nossa parede. Não lhe falta nada para fazer um trabalho perfeito. Além disso, os tremoços são riquíssimos em fibra. E por que é que a fibra é importante para os músculos? Pode parecer que não há ligação, mas há. Uma boa digestão significa que o seu corpo consegue absorver melhor todos os nutrientes dos alimentos que come, incluindo a proteína. A fibra ajuda a manter o seu intestino a funcionar como um relógio, garantindo que cada grama de proteína que ingere é aproveitada ao máximo. E há mais. A fibra ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Picos de açúcar podem levar à inflamação no corpo, e a inflamação crônica é uma inimiga silenciosa dos nossos músculos, acelerando a sua degradação. Ao comer tremoços, está não só a dar os tijolos, mas também a garantir que o estaleiro de obras, que é o seu corpo, está limpo, organizado e a funcionar na perfeição. Agora vamos pensar em como podemos trazer mais tremoços para a nossa vida, para além da esplanada. Não precisa de comer uma quantidade enorme. Um pequeno punhado por dia, talvez como um lanche a meio da manhã ou a meio da tarde, é suficiente.
Pode trocá-los por aquelas bolachas ou por aquele pedaço de queijo processado que não lhe está a fazer bem. Pode comprá-los já cozidos e em salmoura, mas passe-os bem por água para retirar o excesso de sal. Ou, se for mais aventureiro, pode comprar tremoços secos e cozê-los em casa, controlando assim totalmente a quantidade de sal. Pode simplesmente comê-los como são, ou pode adicioná-los a uma salada, dando-lhe uma textura crocante e um reforço de proteína. Imagine uma salada de alface, tomate, pepino e cebola com um fio de azeite e por cima um punhado de tremoços. É simples, é português e é incrivelmente benéfico. Pense nisto da próxima vez que sentir uma pequena fome. Em vez de abrir o pacote de batatas fritas, abra um frasco de tremoços. É uma mudança minúscula no seu dia, mas que, repetida ao longo do tempo, se transforma numa poderosa defesa para os seus músculos, para a sua força e para a sua independência. Mas a força não vem apenas de um único alimento. Para construir uma parede verdadeiramente robusta, precisamos de diferentes tipos de materiais de qualidade. E aqui entra outro pilar da nossa alimentação portuguesa, um alimento que cheira a verão e a festa popular: a sardinha. Muitas vezes desvalorizamos a sardinha, talvez por ser tão comum e acessível. Mas dentro daquele pequeno peixe prateado esconde-se uma combinação de nutrientes quase milagrosa para quem passou dos 60. Primeiro, tal como os tremoços, a sardinha é uma fonte excepcional de proteína. Uma ou duas sardinhas grelhadas fornecem uma dose generosa dos tijolos de que os seus músculos tanto precisam para se reconstruírem. É uma proteína de digestão rápida, o que significa que o corpo a absorve e a coloca a trabalhar quase imediatamente. É o alimento perfeito para comer depois de uma caminhada um pouco mais longa ou de uma manhã a trabalhar no jardim, pois ajuda a reparar os pequenos danos que o exercício causa nos músculos, tornando-os mais fortes a longo prazo. Mas o verdadeiro superpoder da sardinha está noutra coisa: o ômega 3. Já todos ouvimos falar do ômega 3, geralmente associado à saúde do coração e do cérebro. E é verdade, é fundamental para ambos. No entanto, o seu papel na saúde muscular é igualmente crucial e muitas vezes esquecido. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório natural. Lembre-se que falamos da inflamação como uma inimiga silenciosa dos músculos? Pois bem, o ômega 3 é o nosso melhor soldado a combatê-la. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que vai, dia após dia, desgastando silenciosamente os nossos tecidos, incluindo os músculos. O ômega 3 presente nas sardinhas ajuda a apagar este fogo interno, criando um ambiente mais favorável para que os músculos não só se mantenham, como também cresçam e se fortaleçam. Além disso, estudos mostram que o ômega 3 pode, na verdade, tornar os nossos músculos mais sensíveis à proteína que comemos. Isto significa que, quando come sardinhas, não está apenas a ingerir proteína. Está-me a ingerir um nutriente que ajuda o seu corpo a aproveitar melhor essa mesma proteína. É como se, além de entregar os tijolos para a obra, também entregasse um manual de instruções que ensina os trabalhadores a usá-los da forma mais eficiente possível. E não podemos esquecer a vitamina D. As sardinhas são um dos poucos alimentos naturalmente ricos em vitamina D, a vitamina do sol. A maioria de nós, especialmente nos meses de inverno, tem carência desta vitamina. A vitamina D é absolutamente essencial para a função muscular. Sem ela, os músculos ficam mais fracos e a coordenação pode ser afetada, o que aumenta o risco de quedas, um dos maiores perigos nesta fase da vida. Ao comer sardinhas, está a fortalecer os seus ossos com o cálcio que elas contêm, especialmente se comer as espinhas mais pequenas, e a fortalecer os músculos que suportam esses ossos com a vitamina D. É uma dupla proteção. Como integrar mais sardinhas na sua rotina? A sardinhada no pão é um clássico, e 1 ou 2 vezes por semana no verão é fantástico. Mas não precisamos de acender o carvão sempre. As sardinhas de conserva em azeite são uma opção prática, saudável e econômica para ter sempre na despensa. Escolha as conservas em azeite virgem extra, pois o azeite acrescenta ainda mais benefícios anti-inflamatórios.
Pode desfazer uma lata de sardinhas com um garfo, misturar com um pouco de cebola picada e salsa e barrar numa fatia de pão de mistura. É um almoço rápido, delicioso e um verdadeiro tratamento de luxo para os seus músculos. Pode também adicioná-las a uma salada ou a um prato de massa. O importante é ver a sardinha não apenas como uma comida de festa, mas como um medicamento poderoso e natural que pode consumir regularmente para manter o seu corpo forte, ágil e resiliente. Continuando a nossa jornada pela despensa dos alimentos que protegem os nossos músculos, chegamos a algo cremoso, versátil e que pode transformar completamente os seus pequenos almoços e lanches: o iogurte grego. E atenção, estou a falar especificamente do iogurte grego natural, não das versões açucaradas com sabores à fruta que mais parecem sobremesas. A diferença entre o iogurte grego e o iogurte normal é o processo de fabrico. O iogurte grego é coado mais vezes, removendo grande parte do soro de leite, o que resulta numa textura muito mais espessa e cremosa. Mas a magia não está só na textura. Este processo de coagem concentra a proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode ter quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Estamos a falar de cerca de 15 a 20 gramas de proteína numa única dose, o que é uma quantidade fantástica, especialmente para começar o dia. Pense no pequeno almoço. Muitos de nós optamos por pão com manteiga ou compota e um café com leite. É um hábito, é rápido, mas em termos de proteína é muito pobre. O que acontece é que, passado pouco tempo, sentimos fome outra vez, e os nossos músculos não receberam o material de que precisavam para começar o dia a reparar-se. Ao trocar esse pequeno almoço por uma taça de iogurte grego, está a dar ao seu corpo um fornecimento de proteína de libertação lenta. Isto significa que os seus músculos vão receber um fluxo constante de tijolos durante toda a manhã, ajudando a prevenir a sua degradação. Além disso, vai sentir-se saciado por muito mais tempo, evitando a tentação de petiscar coisas menos saudáveis a meio da manhã. Mas as vantagens do iogurte grego não se ficam pela proteína. Ele é também uma fonte incrível de probióticos. Os probióticos são as bactérias boas que vivem no nosso intestino e que são fundamentais para uma digestão saudável e para um sistema imunitário forte. Como já vimos, uma boa digestão é crucial para absorvermos todos os nutrientes, incluindo a proteína. Ao cuidar da saúde do seu intestino com iogurte grego, está indiretamente a cuidar da saúde dos seus músculos. Um intestino saudável é a base de um corpo forte. E, por fim, o cálcio. O iogurte grego é uma excelente fonte de cálcio, que, como sabemos, é vital para os ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. É um sistema interligado. Ao fortalecer os ossos com cálcio e os músculos com proteína, está a criar uma estrutura corporal muito mais resistente e menos propensa a fraturas em caso de queda. Como pode usar o iogurte grego? As possibilidades são infinitas. Ao pequeno almoço, pode misturá-lo com um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e um pouco de fibra. Pode juntar alguns frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes e combatem a inflamação. Se o achar muito ácido, um fio de mel pode ajudar. Pode usá-lo como um lanche a meio da tarde. É muito mais nutritivo e saciante do que qualquer bolacha. Pode até usá-lo em pratos salgados. Uma colher de iogurte grego pode substituir as natas em muitos molhos, tornando-os mais leves e proteicos. Pode fazer um molho para salada misturando o iogurte grego com um pouco de sumo de limão, azeite e ervas aromáticas. É uma mudança simples. Em vez de comprar o iogurte normal, da próxima vez no supermercado, pegue no iogurte grego natural. Leia o rótulo. Certifique-se de que não tem açúcares adicionados. Pode parecer uma pequena alteração na sua lista de compras, mas é um passo gigante para garantir que o seu corpo tem as ferramentas necessárias para se manter forte e funcional durante muitos e longos anos. E agora, vamos ao alimento que prometi no início. Aquele que provavelmente já tem em casa e que é um dos alimentos mais perfeitos e subestimados para a saúde muscular. Falo do simples, humilde e extraordinário ovo.
Durante décadas, o ovo foi o vilão da história. Diziam-nos para ter cuidado por causa do colesterol. Felizmente, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos ovos tem muito pouco impacto no colesterol do sangue. O ovo foi absolvido e agora podemos apreciá-lo por aquilo que ele realmente é, uma potência nutricional. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade que se pode encontrar. A proteína do ovo é considerada a proteína perfeita, porque contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções exatas de que o nosso corpo precisa. É tão perfeita que os cientistas a usam como padrão para medir a qualidade da proteína de outros alimentos. Quando come um ovo, está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa, sem desperdícios, para a reparação muscular. Mas a magia do ovo não está só na clara. A gema, que durante tanto tempo foi temida, é onde se encontram a maior parte das vitaminas e minerais. É na gema que encontramos vitamina D, crucial para a função muscular, como já vimos com as sardinhas. É lá que encontramos colina, um nutriente essencial para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos. Uma boa comunicação nervo-músculo é fundamental para a coordenação, para o equilíbrio e para a força de contração. Encontramos também luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os nossos olhos. Um ovo é um pacote completo de saúde, e o melhor de tudo é a sua versatilidade e o seu preço. Não há alimento tão nutritivo que seja tão acessível e fácil de preparar. Pode comer um ovo cozido ao pequeno almoço, pode fazer um ovo mexido para um almoço rápido com uma salada. Pode escalfar um ovo e colocá-lo por cima de uns legumes cozidos. Pode até levar um ovo cozido na mala para um lanche de emergência. É rápido, não suja e sacia a fome de forma inteligente. Pense nisto. Trocar 2 fatias de pão branco com compota por 2 ovos mexidos não só duplica ou triplica a quantidade de proteína da sua refeição, como também lhe fornece uma vasta gama de vitaminas e minerais essenciais que o pão não tem. Esta simples troca pode mudar a forma como se sente ao longo do dia, dando-lhe mais energia e protegendo seus músculos. Não tenha medo do ovo. Abrace-o como um aliado diário na sua luta contra a perda de força. 2 ovos por dia é uma recomendação perfeitamente segura e saudável para a maioria das pessoas. Veja como é fácil. Ao longo deste vídeo, falamos de tremoços, sardinhas, iogurte grego e ovos. Reparou num padrão? São alimentos simples, tradicionais, acessíveis e profundamente enraizados na nossa cultura portuguesa. A solução para nos mantermos fortes não está em produtos exóticos ou caros, está na nossa própria despensa, nos nossos mercados, na sabedoria que os nossos avós já tinham. Trata-se de regressar ao básico, de escolher alimentos verdadeiros em vez de produtos processados. Cada vez que escolhe um punhado de tremoços em vez de um pacote de batatas fritas, cada vez que grelha uma sardinha em vez de fritar um panado, cada vez que começa o dia com ovos em vez de cereais açucarados, está a fazer um depósito na sua conta bancária da saúde muscular. E esses depósitos, por mais pequenos que pareçam, acumulam juros ao longo do tempo. Lembre-se, não se trata de fazer uma dieta radical ou de se privar das coisas que gosta. Trata-se de fazer pequenas trocas inteligentes de forma consistente. Pequenos passos, todos os dias, levam a grandes transformações. A sua força, a sua capacidade de brincar com os netos, de cuidar do seu jardim, de carregar as suas compras, de viver de forma independente. Tudo isso depende da saúde dos seus músculos. E a saúde dos seus músculos está literalmente no seu prato. Comece hoje. Escolha um destes alimentos e integre-o na sua rotina. Vai ver que o seu corpo lhe irá agradecer. Agora adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte do seu dia a dia? Ou qual deles ficou com vontade de experimentar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar este passo importante. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez,
Subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas simples para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, nunca é tarde para começar a cuidar de si. Cada refeição é uma oportunidade para se tornar mais forte. Um grande abraço e até o próximo vídeo.